Já pensou se houvesse um vídeo que eu tivesse gravado há uns 5, 4 anos atrás, em que eu estava me preparando para vir para cá, com ansiedade, com sonhos, sem saber exatamente o que aqui estava me esperando aqui? Interessante, né? E se eu disser para vocês que esse vídeo existe e que ele foi gravado, sim, há 5, 4 anos atrás, quando eu estava me preparando para vir para cá? Esse vídeo tá aqui, ó, no meu computador. Se esse vídeo tá sendo postado, se ele subiu pro canal, é porque deu certo. E provavelmente eu estou já no país, aliás, que eu escolhi para viver. Para mim é muito satisfatório saber que planos que foram feitos há tanto tempo foram realmente concretizados. Eu tô dentro do meu antigo carro, lá na minha antiga garagem, na minha casa lá no Brasil. E nesse vídeo, sim, eu tô cheia de sonhos, de ansiedade, de planos que, bem, chegando aqui, né, nem todos saíram como eu planejei e alguns deles, sim, da forma como eu nem mesmo imaginava. Ao invés de subir esse vídeo para o canal, eu separei alguns trechos que foram, assim, mais relevantes e que eu posso hoje reagir a esses vídeos. Já pensou? 4 anos depois, como será que eu vejo essa minha fala? Então eu quero convidar vocês a essa experiência comigo agora e quem sabe refletir junto comigo como que a vida, às vezes, ela pode nos surpreender. E para você que ainda não me conhece, eu me chamo Nathalie. Esse canal é sobre superação. Foi a forma como eu encontrei de passar a minha experiência de vida para muitas pessoas que também tentam um recomeço. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mais um vlog saindo para mostrar para vocês que sim, é possível um grande recomeço na sua vida. Eu já vi esse vídeo assim umas 3, 4 vezes e realmente tem muita coisa diferente nele. Eu tô diferente, mas tem muita coisa também que dá muito certo para o que tá acontecendo hoje. E eu quero muito reagir junto com vocês, tá? Vamos lá, vamos pro primeiro trecho, então. A vontade de mudar, a vontade de concretizar os meus objetivos, que eu sei que são bem mais demorados, eu posso conseguir. Quem é que não pode conseguir no seu próprio país, no Brasil? Pode. Tá muito complicado o Brasil, mas a gente consegue também, a longo prazo, trabalhando muito, mas consegue. Essa fala, ela é bem interessante porque ela mostra muito de como é que eu pensava, sem ter a experiência que eu passei aqui. Eu acreditava que os meus objetivos, eles só seriam possíveis se eu mudasse de país, porque estando no Brasil, as coisas seriam muito difíceis. Eu acho que é o pensamento de quase todas as pessoas, a maioria delas, inclusive. Só que com o tempo, com a experiência de viver fora, de lidar com tantas coisas novas, que algo mudou completamente essa minha percepção. A verdadeira mudança que a gente precisa não é do país, não é do estado, não é do lugar, não é da casa, é daqui de dentro. Porque se você muda de lugar, mas carrega os mesmos traumas, as mesmas dores, os mesmos padrões e a mesma forma de se tratar as coisas, você apenas muda o cenário da tua vida. Mas aquele roteiro continua aqui, ó, do teu lado. É por isso que hoje eu tenho uma plena certeza. E se eu não tivesse começado uma mudança dentro de mim, se eu não tivesse olhado para as minhas feridas, para a minha história, para a minha autoestima, para a minha saúde emocional, com certeza, eu não tenho dúvida, eu estaria vivendo os mesmos conflitos aqui que eu vivia no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Que ganhar em dólar não cura trauma, gente. Casar de novo não preenche o buraco interno que você tenha. Ter uma casa nova, uma vida nova, um recomeço bonito, não vai significar nada se você continua se sentindo mal resolvida aqui por dentro. E eu posso afirmar que eu só comecei a construir uma vida verdadeira aqui quando eu comecei a me reconstruir por dentro. E é sobre isso também que eu falo em um vídeo que vai sair em breve aqui no canal, na mudança que eu consegui fazer aqui. Porque sim, mudar de país foi muito importante, não deixou de ser, mas nada disso aqui faria sentido para mim se eu não tivesse parado para olhar para dentro de mim, para fazer as pazes comigo, para querer curar aquilo que me acompanhava há muito tempo. Então hoje, o que é que eu entendo? Eu entendo que o lugar onde você vive influencia, mas a maneira que você vive com você mesmo é o que define tudo. E se eu puder te deixar uma verdade nessa parte do vídeo, que não adianta você mudar de país se você continua preso às suas mesmas dores internas, porque a libertação que a gente busca lá fora, ela começa quando a gente tem coragem de se libertar por dentro.
Vamos pro próximo, então? O que me espera pela frente é tão pesado. Eu tenho consciência disso. Os perrengues possíveis que eu vou passar. Às vezes tem muitos vídeos, alguns canais e algumas informações que são fantasiosas demais, sabe? E eu não vou contar que tudo vai dar certo. Ai, gente, esse trecho aqui, eu nem me lembrava que eu tinha falado isso, mas me traz uma memória muito forte. Porque naquela época eu já sabia que não ia ser fácil. Eu já sabia que o que me esperava pela frente era muito pesado. Eu tinha uma consciência enorme sobre isso. Mas o que ainda eu não sabia era o peso real que eu ia carregar numa mudança como essa. Muito maior do que o que eu consegui imaginar aqui sentada no banco do meu carro, planejando uma vida em voz alta, assim, para todo mundo aqui nesse vídeo. Ai, muito interessante. Nessa época, eu consumia muito esses vídeos no YouTube, esses relatos de histórias, de dicas. E por que é interessante eu falar sobre isso hoje? Tanto tempo atrás e tão real hoje. Muitos desses vídeos, desses conteúdos, eles pintavam e pintam uma vida muito fácil, bonita. Não que fossem mentiras, 100%. Porque cada pessoa vive uma experiência diferente. Eu não posso dizer para vocês que a experiência de fulano, do meu vizinho, do imigrante tal, da minha colega ali, é igual à minha. Só que o que eu encontrei aqui, ao pisar aqui, foi, gente, um choque de realidade. Foi um cansaço dobrado, foi a saudade, que isso é o que mais massacra você desde o começo. É uma saudade que corta por dentro, a solidão de não ter ninguém perto, a sensação de começar do absoluto zero, em todos os sentidos, financeiro, emocional, psicológico, o sentimento de não pertencimento ao lugar. E é por isso que esse projeto do meu canal, eu tenho um compromisso muito claro, que a imigração, ela não é romantizada, ela nunca vai ser romantizada. É interessante de como há 4 anos, 5 anos atrás, eu já tinha essa consciência. Eu já imaginava que fosse uma coisa muito hollywoodiana para ser verdade. Então eu troco com muita propriedade e com muita certeza do que eu estou fazendo essa romantização pela beleza, sim, de recomeçar. Da força que a gente descobre que tem. Ela é um recomeço, em qualquer canto do mundo. Mas também é uma reconstrução muito bruta. Você se desfaz de tudo que era certo na sua vida. Então foi bem que assim, no começo, quando eu comecei a enfrentar, né, ver de perto os primeiros obstáculos, sim, eu sou muito sincera em dizer que a vontade de voltar era muito grande. Mas aí, comigo acontece o seguinte, parece que os desafios, eles me lapidam e me dão tipo assim, como se fosse uma vontade, sabe, que dê certo? Como se fosse um desafio para mim. Cada não, cada porta fechada, cada noite mal dormida, tudo foi me fortalecendo, foi reconstruindo, construindo uma Nathalie que eu nem sabia que podia existir dentro de mim. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesse lugar aqui, nesses anos, é que todos nós podemos fazer um recomeço lindo, mas é preciso ter muita verdade e, acima de tudo, muita resiliência. E eu quero que quem sonha com uma vida nova saiba que você é capaz, mas que você também precisa estar pronto para crescer muito mais por dentro do que por fora, tá bom? Vamos pro próximo? Eu até arrisco dizer para vocês que eu não pretendo viver minha vida toda lá, para onde eu vou. Não pretendo, eu pretendo voltar para cá, certeza, minha casa tá aqui, né? Aliás, mais estruturada, sabe, mais leve. Eu falava com tanta certeza, né? Eu acreditava, sim, que era tudo uma questão de tempo, que era só eu juntar um dinheiro, né, resolver as minhas pendências, voltar mais leve, voltar mais tranquila, como eu dizia. Mas olha só como a vida, ela tem um jeito muito, muito curioso de mudar os nossos planos. E ela não pede permissão, não. A verdade é que quando a gente se abre para uma transformação, mesmo sem perceber, a gente também se abre para um novo lar, para novos começos, novas versões de si mesma. E não é só o lugar que muda, a gente muda muito também. E hoje, olhando para essa Nathalie de 5 anos atrás, tão cheia de planos e ao mesmo tempo tão cheia de esperança, eu sou muito grata a essa mulher que eu estou assistindo aqui. Eu tenho uma gratidão enorme por ela. Por ela ter acreditado, ter confiado no primeiro passo,
mesmo sem saber onde é que esse caminho ia dar. E sabe, às vezes a gente pode até achar que vai voltar igual. Suponhamos que eu voltasse. Mas a verdade é que ninguém volta igual depois de se permitir crescer. Hoje a minha casa ela é construída muito além de uma cidade, muito além de um país. A minha casa ela é feita de escolhas, de amor, de raízes novas, que eu plantei sem nem mesmo eu perceber. Estou aqui recordando, talvez até os sentimentos que eu tive quando eu fiz esse vídeo, que eu queria muito, sabe, voltar menos preocupada, mais estruturada. Os problemas que eu passava me faziam acreditar que isso era possível. E voltar de um jeito muito mais bonito do que mesmo eu podia imaginar. E eu consegui, não voltando para onde eu morei, mas voltando para mim mesma, gente. Muito mais inteira, muito mais forte. Eu voltei, sim, eu voltei. E eu tenho, assim, uma mensagem sobre esse trecho em especial. Essa mudança interna, ela faz uma diferença tão grande na sua vida, muito mais do que você apenas pegar uma mala e ir embora do lugar onde você mora. Podem acreditar nisso com toda a fé. Opa, vamos pro próximo. Uma cidade aqui, pequena, uma cidade super gostosa de morar. A gente mora em Aracati há mais de 18 anos. Eu escolhi viver em Aracati. Aracati me escolheu, talvez até tenha sido assim, mas é uma cidade que eu tenho muita gratidão de ter me abraçado como uma mãe. É uma cidade gostosa, é uma cidade conhecida como a cidade dos bons ventos, né? Clima maravilhoso, a praia tá bem aí, o rio é bem aqui na minha casa. Mas a gente não vai viver de praia, nem de rio, e nem de turismo, nem de beleza, sem ter isso aqui. Ai, gente, falar sobre Aracati. Aracati pra mim é como abrir uma caixinha de memórias muito importante. Não tem como negar. Aracati, ela realmente me abraçou como uma mãe. Uma mãe que mesmo com muitas limitações, me acolheu nos meus momentos mais difíceis. Eu era muito jovem, gente, quando eu fui para Aracati, muito jovem. Tem algo muito verdadeiro na fala aqui desse vídeo, quando eu falo que talvez Aracati quem tenha me escolhido, e não eu escolhido Aracati. Porque hoje, com o meu coração mais maduro, eu posso realmente garantir que foi exatamente isso que aconteceu. Eu vivi muitas alegrias, como o nascimento das minhas filhas, conheci pessoas incríveis, né? Foi lá que realmente, com o tempo, eu pude ir descobrindo a minha força, o verdadeiro processo de mudança. Foi naquela cidadezinha pequena, linda, maravilhosa, com ruas tranquilas, ventos suaves, que eu comecei a olhar para cá, ó, para dentro de mim. Foi ali que, em meio a muitas dores, eu decidi, eu preciso mudar, não só de lugar, mas de vida, de alma, de visão. E por isso que aquela cidade é sempre e vai ser sempre uma parte essencial de mim. A praia bem pertinho, o rio também muito perto da minha casa, do jeitinho que eu descrevi aqui. Eu valorizo isso profundamente, muito mais agora. Mas, como toda cidade pequena, ela também tem seus desafios e suas limitações. E o maior deles, para mim, no meu caso, em particular, sendo muito honesta, sempre foi a questão econômica. Porque ter uma vida digna, confortável, né, ali naquele lugar, como em todas as cidades pequenas, eu não quero generalizar, mas isso é típico de cidades pequenas, ter uma vida digna, uma vida confortável, ali não vai depender só de você querer viver em paz, praia com rio, né? Depende também de como você consegue gerar uma renda. Porque, infelizmente, não dá para viver só de paisagem bonita, de ventos bons, falta de oportunidade, de movimentação financeira, o custo-benefício de certas escolhas. Tudo isso pesava e pesa na decisão de quem, como eu, queria realizar sonhos muito, muito maiores. Mas isso não diminui, gente, o meu carinho, o meu respeito, nem a minha eterna gratidão por aquele lugar, pelo Ceará todo, né? Ceará é minha raiz. Fortaleza foi meu berço. Aracati foi meu ninho. E eu posso afirmar que se hoje eu tô aqui, vivendo um novo capítulo nesse país, é porque antes eu passei por lá. E eu deixei pedacinhos muito, mas muito importantes da minha história naquele lugar. E sabe qual é a mensagem que eu deixo nesse trecho em específico?
é que se você também é de uma cidade pequena e sente que não está avançando como você gostaria, não se sinta ingrato por sonhar com mais. Reconhecer a beleza do seu lugar, mas ainda assim desejar crescer, também é valorizar, também é amar as suas raízes. O crescimento não nega a sua raiz, ele honra, muito pelo contrário, ele honra a raiz e ajuda a florescer. Esse vídeo, ele é exatamente sobre isso, uma homenagem a tudo que mudou na minha vida e um compromisso com tudo que ainda eu quero construir. Vamos pro próximo? Esse foi pesado. Vamos pro próximo. Não tô fazendo também esse vídeo para justificar nem para argumentar com vocês por que eu fiz essa viagem, né? Justificar, dar satisfação. Não, é o meu canal, é o canal que eu escolhi para fazer uns conteúdos legais, para motivar outras pessoas também, que talvez não seja um projeto tão audacioso como o meu, de mudar tanto assim. Mas tem algum projeto, sei lá, de vida que vocês queiram fazer e que tá dando medo, né? Que o canal seja uma forma de vocês se motivarem, extrair alguma coisa dele que possa usar como uma motivação para não desistir. Olha só, e tá aqui ela, Nathalie de 4 anos atrás, sonhando em um canal para inspirar pessoas. E hoje eu finalmente entrego esse sonho com a alma inteira. Ó, sabe, eu não tiro uma vírgula dessa minha fala aqui, uma vírgula. Por mais antiga que seja, mas eu não tiro, porque mostra que mesmo com o tempo passando, o que eu queria lá atrás era isso aqui que está acontecendo hoje. Um espaço para a gente conversar, espaço com gente de verdade, para dividir o que é que dói, para dividir o que é que cura, o que é que transforma e principalmente lembrar para você, não importa se o seu projeto é sair também do país, é mudar de carreira, é ter um filho, é cuidar da sua saúde mental, voltar a estudar, enfim. Você tem o direito de mudar. Você tem o poder de recomeçar. E o medo, esse vai estar assim, ó, sempre grudadinho com você. Mas ele não precisa ser o protagonista da história. Quando eu pisei aqui nesse país, eu estava com o maior medo que você possa imaginar. Quando eu comecei a reconstruir a minha vida aqui de novo, em todos os sentidos, estava lá o medo comigo de novo. Mas eu fui, um passo por dia, uma escolha por vez. E é exatamente isso que eu quero que o meu canal te lembre toda vez que você entrar aqui e ver um vídeo. Que não existe recomeço sem dor, mas também não existe recomeço sem coragem. E como esse próprio vídeo está falando, eu não criei esse canal para dar satisfação da minha vida, para dar uma justificativa do porquê eu ter feito essa mudança. E se de alguma forma esse vídeo de hoje chegar até você e te fizer olhar para a tua vida com mais fé, com mais força, com mais vontade de tentar, então já valeu. Já valeu cada medo, cada espera, cada dia que eu adiei, na verdade, 4 anos, para ele estar aqui no ar hoje. Ele nasceu, e nasceu inteiro. Nasceu verdadeiro, com o pé firme no chão, do jeitinho que eu imaginei. Quem sabe ainda tem alguma parte desse vídeo que possa te tocar profundamente. Então põe aqui nos comentários se você quer ver esse vídeo na íntegra. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.